Sou É. eu. É que a foto minha e do Yumit era a mesma, então provavelmente vocês às vezes se enganam quem que é a Natália, quem que é o Yumit. Agora eu troquei. N- Não Agora... veio pelo curso, é isso, não veio pela chamada do curso, mas veio. Veio? Veio individual? Veio Foi individual, veio pelo individual? pessoal. Ah, então tá. Então funcionou. Beleza. Aí, ô Nath, deixa eu falar. Na aula passada você tinha perguntado, eu cheguei 5h30, eu te cheguei atrasada, mas eu assisti a aula. Você tinha Certo. perguntado quem tinha empresa, quem era, né? E eu acho que não tinha ninguém, e nesse caso que você estava explicando, eu era. E a única coisa que está sendo difícil para mim eu divido tudo muito. A única coisa que tá difícil para mim é dividir o cartão da empresa com as coisas pessoais de casa. Eu acho que Tu não tem um talvez cartão ela vá falar pessoal? isso. Tu não tem um cartão pessoal? Não, não, eu só não faço essa divisão e eu sei que eu estou muito errada, porque você vai no mercado, você passa o cartão da empresa, você vai na É. farmácia, você passa o cartão da É aí empresa. onde vai acontecer o gargalo. O que que você deve fazer, ao meu ver, nessa situação, tá? Diminui o teu prolabore na hora da retirada. Quanto que eu gastei de cartão da empresa esse mês? Já diminui, né? E outra coisa, você assistiu todas as E aulas aí até aqui? você fala assim, Você assistiu todas ainda as não, eu só aulas? assisti Ainda até não? às 5. Então tá, Aí, então se prepara que ela, não vou, não, eu vou só até falar, às 5. eu e a Rê vamos falar agora sobre as aulas, vamos dar uma pincelada aqui, mas te prepara, porque o que que acontece? Como a gente vai entrar ali no movimento 70-30, para você entrar nesse movimento, você vai ter que encurtar algumas despesas sua para caber nesse movimento 70-30. Então, aí essa conta desse cartão, ela tem que estar, essa conta desse cartão que você gasta na empresa, ela tem que estar na sua pessoal. Por mais que você está gastando lá, você tem que colocar lá na sua despesa pessoal, não da do trabalho, entendeu? Porque senão vai ser um custo do PJ e o seu não vai estar colocando a sua realidade. Você está diminuindo o seu custo, que na verdade está lá na do trabalho, entendeu? Está lá na do PJ. Então você tem que assumir esse custo até para ter essa visualização. Por isso que a Renata falou ali, seria interessante você ter a dos 12 meses. Para quê? Para você realmente entender qual que é o seu custo de vida. Qual que é a média do seu custo de vida para conseguir montar esse 70-30 para É, caber nesse 70-30. Porque se tu eu tenho, tirar, vamos supor que eu você está tenho, tirando. Fala, pode falar, Maria. eu tenho separado, vamos supor, todas as minhas, não é dívidas, todos os meus pagamentos mensais, água, luz, telefone, Teus internet, custos convênio, todas essas coisinhas eu tenho separado. Eu mando o meu prolabório, eu mando para para minha sua conta conta, pessoal e pessoa faço física. pagamento. É as Sim, continhas, assim, meu eu tô com marido pega o cartão fome, e vai no vou lá. mercado, eu faço o mercado, Uhum. vai na farmácia. E aí, essas continhas, você tá colocando ela Exatamente. como despesa de pessoa física ou você não tá nem dando atenção para essa despesa? Não dá, viu? Exatamente, eu nem Então, sei quanto. Então você fala, então, Mari, quanto que você ganha? Eu não sei quanto que eu ganho, porque eu só sei o quanto que eu pago de conta da minha casa, mas eu não sei quanto que a gente gasta de comida, de farmácia, de olha roupa, se só. precisa De- comprar roupa. Deixa eu te falar uma coisa. O cartão de crédito, para mim, é um facilitador da gestão das despesas. Por quê? Porque você pode tirar um relatório e tem cartões de crédito que tem até gráfico do que você gasta mais. Se é alimentação, se é transporte, ele faz lá pelo menos a maioria dos meus cartões, até no banco, eu consigo fazer esse tipo de relatório. Principalmente no banco, eu consigo realocar a despesa. Então, assim, não tem desculpa, gente. É só ir lá buscar e dá para ver as faturas anteriores. É só lá buscar a fatura anterior e ver quanto que você está gastando, quanto que você gastou, pelo menos aí no período de 6, se não conseguir levantar 12, que é muito dado, mas pelo menos no período de 6 meses já tá ok o que que você gastou na pessoa jurídica que era pessoal. Aí você vai lá e coloca na sua planilha. Você já tem a planilha. Então é fácil, sabe, Mari?
Eu te aconselho a fazer isso. Por quê? Porque senão vai sempre ficar esse gargalo. E você nunca vai saber quanto que você realmente está recebendo da pessoa jurídica, porque isso é um recebimento. Você está gastando de lá, é como se o seu prolabore fosse maior, entendeu? E o ideal não é misturar. Quem sabe você faz assim, ó, se você ainda quer continuar utilizando, porque é um benefício para ti, porque é uma facilidade, faça um segundo cartão no nome de outra pessoa, entendeu? Faça um cartão adicional. Por quê? Porque aí, quando você tirar o extrato, fica fácil. Você não vai perder tempo olhar, esse é da empresa, esse não é, entendeu? Você vai pegar o total daquele cartão, Não, eu porque, já tenho o cartão. Só tá. falta eu tomar vergonha na cara Ah, então mesmo. é vergonha na cara, amiga. Vergonha na cara aí. O Bem, que está vamos. acontecendo é que ela está pegando pro labore dela, está gastando e está usando ainda mais do que deveria. É, Então, nessa planilha, você tem que fazer esse controle. bem isso. Bem, vamos Como entrar Na aqui. verdade, eu sempre tento manter um valor, assim, entre aspas, eu tento Valor de manter um teto. valor sempre fixo. Então, Eu sou ótimo. bem pé no chão, eu não sou gastona. Você pode colocar esse gasto fixo direto na sua planilha. Se tu não excede esse valor, você coloca esse gasto fixo, É, entendeu? Fica fácil. Então, uhum, você sabe que lá geralmente você gasta com despesas a alimentação, que você falou, farmácia, talvez, e outras coisas de vestuário. É bom você sim. classificar e colocar o percentual. Ah, geralmente eu gasto 20% para isso, para aquilo, 10% para isso, entendeu? Aí você estratifica isso e coloca lá na sua planilha. Abre uma linha e coloca gastos, cartões, PJ, entendeu? Aí você pode colocar gasto, cartão PJ, alimentação, gasto, cartão PJ, farmácia, e aí divide esse valor, entendeu? Para você saber quanto que é o teu custo mesmo de vida. Facilita, Mari. O cartão ele veio para É. ajudar, entendeu? Então tá, vamos começar. Acho que quem veio, veio. Quem não veio, não veio, né? Bora lá. Deixa eu perguntar para vocês, começar perguntando quem que assistiu às aulas 6, hoje é a aula 6, 7, 8 e 9, é isso, né, Rê? Sim. Quem que assistiu aí? 6, 7, 8? Elizabeth assistiu. Quem assistiu até a 9? A Elizabeth. José Alves assistiu até a 9, José Alves? Muitas vezes só ouvindo, né? Às vezes estou caminhando, Uhum. Entendi. andando, mas Gente, assisti, mas eu fiquei já que eu não consegui fazer todas as planilhas ainda, mas eu vou fazer. eu também não, eu confesso que eu também não consegui ainda terminar de fazer a minha planilha. Mas assim, ó, a gente vai ter um momento que é o domingo para colocar em dia aí. Então, assim, ó, Ah, bora Dia lá, das Mães. bora lá. Termina o tempo, acorda às 5 da manhã, vai lá terminar a planilha para a gente evoluir. A gente evoluir. Gente, tá fantástica a aula. Eu amei essas aulas, essas últimas aulas, amei mesmo, gostei demais. A linguagem tá super clara. É diferente o conteúdo, é alegre, então vamos fazer, vamos estudar e colocar em prática, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês. Bora lá, então. Qual que foi a aula 6 aí? No futuro, a gente pensa agora. No futuro, a gente pensa agora. Então, a gente vai construir um futuro aí, né? Pensar como. Primeiro, eu quero falar para vocês, né? Para quem não assistiu, vai assistir ainda, mas eu queria falar para vocês criar um contexto aqui para vocês, né? Pensar como que você entrou nesse curso lá no início, né? E como que está a sua mentalidade agora. Então, assim, se vocês, para quem não assistiu a aula, a Elizabeth pode falar para nós. Elizabeth vai ser o nosso testemunho aí. Elizabeth, como que estava o seu? Eu sei que você já tem um avanço aí, que eu li o questionário de vocês, adorei aí a resposta das perguntas aí. Eu sei que tem bastante gente com uma mentalidade aí já mais avançada. Mas, Elizabeth, conta pra gente, como que estava a sua mentalidade lá no início e agora? Expandiu? Melhorou? Quais foram os pontos aí de alavancagem? Então, essa aula é bem interessante para a gente, porque eu também não sou gastona, não, e assim, é, mais ou menos encaminhada, mas essa aula ela nos dá
a possibilidade da gente sonhar, que é possível a gente sonhar, é possível a gente ter lazer, é possível deixar parte do nosso valor para isso. E podendo colocar no papel, mesmo que seja alguma coisa que é algo que já nos dá a possibilidade da gente fazer, né? E isso é bom, isso me faz me sentir bem, né? Que eu posso avançar de onde eu estou, não ficar ali só colocando, reservando um dinheiro mensalmente para guardar, né? Mas eu posso pensar mais alto, eu posso me preparar para frente, né? Legal, Legal. legal. É bom ter esse exemplo aí. Rê, tu que já investe aí, já tem uma vida mais tranquila, conta para nós um pouquinho qual foi a tua experiência, o que que tu achou dessas aulas até aqui, já que você assistiu também, aí a gente tem mais uma opinião. Sim, eu acho que é clareza, né? Mesmo que a gente investe, a gente não pega um papel. Meu marido tem mania de planilha, mas a gente não pega um papel para a gente organizar a vida, igual é falado aqui, que nem foi colocado aí, né? Algumas dificuldades que a gente acaba tendo. E aqui ela traz de uma forma muito simples como que você ajustar Sim, tudo isso. legal. Então, às vezes você pensa assim, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso, porque é meu custo de vida, meu ganho pouco. Eu tenho um gasto mensal que eu não tenho como guardar, como fazer. Mas não, ela mostra o que tem como. Às vezes você fala, às vezes o seu Prolabore, ele tá ali, um exemplo, você ganha R$ 1.000. E ele tá todo gasto, não tem o que fazer, não tem de onde tirar. Então ela te traz a mentalidade de que mesmo você ganhando pouco, você consegue investir. Porque primeiro você tem que se pagar, que seria os seus investimentos, e depois pensar nas contas. E o que faltar, você cria a necessidade de você criar uma outra renda, então te faz avançar para você conseguir pagar todas as suas contas. Não que a gente já não tenha essa mentalidade, mas quando você vê de uma pessoa que é investidora e ela te traz mais clareza, você consegue avançar com facilidade. Eu achei incrível. O mais desafiador, na minha opinião, né, que eu acho que vai fazer a diferença aí para todo mundo, é colocar em prática, né? Com Então a gente certeza. está aqui assistindo as aulas, nos dedicando para colocar em prática. É isso que a gente tem que fazer, né? Eu espero que todos coloquem em prática. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir todas as aulas, de usar todas as ferramentas, utilizem, né? Então, assim. Nessa aula 6, teve um exercício de fazer aproximação ao futuro, né? Então, ali é uma sequência de atividades que tem nessa aula, então é importante fazer essa ferramenta, né? Você vai se imaginar se olhando para o futuro, né? Você vai estar se observando como que você está daqui a 5 anos, como que vai estar o seu trabalho, quanto que você está ganhando, quem serão as pessoas que estarão perto de você, quais os sonhos que você estará realizando. E aí, nessa técnica, gente, é muito interessante, eu fiz. Elizabeth, você conseguiu fazer essa técnica da aula 6? Que são as metinhas, metinhazinhas, é isso? Na verdade, aqui você vai anotar todos os seus desejos. Primeiro, aula 6, né? Você vai anotar todos os seus desejos e aí fazer aquela comparação que foi um pouco do final da aula, da última aula que a gente deu, que é elencar os seus sonhos de vidas com os seus valores. Aí depois vai passar para essa meta. Mas, É o mas futuro, essa né? isso, que é você visualizar o seu futuro, né? Visualizar o que que você quer para esse futuro e idealizar dentro dos seus valores, construindo, linkando os seus sonhos com os seus valores. Gente, essa ferramenta é fantástica, vocês têm que ser feito, hein? Uma coisa também que no meu caso, como eu sou casada e vocês devem fazer com cônjuges de vocês também, como a Renata estava falando ali, eu não tive tempo de fazer com meu marido, então eu estou reservando um momento para eu e ele nós sentarmos e fazermos essas atividades, gente, porque precisa, vai fazer total diferença, tá? Ela faz parte do planejamento aí, ela tá dentro do nosso plano de estudo, então tem que ser feito, tá? E tem uma Eu, frase que é jargão na aula, que é utilizado, que eu gosto muito. Quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, essa aula serve para
sentar o seu pé no chão e pensar para onde que eu quero ir, quais são meus sonhos, o que que realmente eu quero fazer com esse dinheiro que eu vou poupar. Como a Elizabeth falou, não adianta nada a gente guardar por nada, você tem que ter um objetivo. E esse vai ser o objetivo. Na verdade, essa consciência que a gente está gerando Peraí. antecipando esses gastos. Por exemplo, às vezes você usa tanto cartão de crédito que no final do mês está uma fatura lá gigante, né? Que você não tem nem dimensão. Meu Deus, como que eu gastei tanta coisa? E fazendo essa relação, você começa a gastar melhor o seu dinheiro e, consequentemente, sobrando para realizar os seus sonhos. Então, seria nada mais do que você estar se antecipando, né? Se antecipando com esses gastos, entendendo realmente a sua vida financeira e realizando os seus sonhos. Como a Renata falou, você vai estar se pagando, né? Primeiro. Então, a gente gosta muito de criar um boleto de contas a pagar. Por que que a gente não cria o nosso boleto de pagamento primeiro? Por que que a gente não cria esse pagamento para nós, para realmente a gente ter uma reserva para o futuro? Então, voltando aqui na ferramenta, essa ferramenta da aula 6, você tem que fazer uma lista de tudo que passa na sua cabeça. Eu fiz uma lista gigante. Depois que você fez essa lista, você vai responder uma pergunta que é: você deixaria de fazer algo muito legal hoje para construir algum desses sonhos, né? E qual desses sonhos é o mais importante? Então, é uma série de passos que você vai seguindo para realmente entender quais são os seus sonhos, né? Depois disso, você vai descobrir os seus valores, né? Que tem a ver com seus valores morais. Gente, assim, os valores, eles nunca mudam, tá? Quando você constrói os seus valores, eles nunca mudam. O que pode acontecer é um virar mais importante do que o outro, entendeu? Geralmente, assim, hoje eu tô mais para segurança e estabilidade porque eu tenho uma família, entendeu? Antes era liberdade. Agora é segurança porque eu construí minha família, tenho filhos, então eu preciso ter uma vida mais equilibrada, entendeu? Então, os valores nunca irão mudar, mas eles podem alterar de necessidade, né? Um vai ficar em primeiro lugar, o outro vai ficar mais embaixo, tá? Só para contextualizar isso. Nath, Pode só falar. adicionar aqui rapidinho, sem querer atrapalhar. Quando você for colocar as informações no papel, que sejam coisas concretas, que você sabe que é viável para você, né? Um exemplo, você vai colocar ali, eu tenho. Para você é importante ter um carro, porque você vai usar o carro para trabalhar, porque você precisa do carro para facilitar a sua vida. Então você vai colocar lá carro, que ano, que cor que é esse carro. Então seja concreto no que você vai colocar e visualiza aquilo como uma coisa real. Quero viajar. Para onde? Quanto que você vai gastar nessa viagem? Já se programar para aquilo. Sim. E isso que a Renata está falando, ela vai entrar, depois que você listou todos os seus sonhos e você fazer essa conexão de descobrir os seus valores, né? Você vai elencar o que realmente, de repente, tu vai ver na lista, mas isso aqui que eu coloquei como sonho não tem nada a ver com meus valores, entendeu? Não tem nada a ver. Então você vai tirar. Realmente você vai tirar. Isso aqui não faz mais sentido. Por quê? Porque eu descobri o que realmente me move, o que realmente me faz correr atrás do dinheiro, os meus valores, entendeu? Então você vai fazer conexão e isso vai ser automático, entendeu? Isso vai ser automático. E quando a gente faz uma meta que tem a ver com nossos valores, a meta ela faz sem esforço, porque é algo que você faz com prazer. Você vai ver que vai mudar. Você vai ter essa mentalidade. Eu já estou vendo, tá? Sim. Então, Posso só aqui, colocar uma coisinha, Nath? claro. Como que você vai fazer, né, para você encontrar esses valores? Você vai linkar alguma coisa que te deu prazer na vida. Um exemplo, o que que você fez e quando você estava fazendo aquilo, você falou assim, cara, que legal isso. Eu preciso fazer mais vezes isso. E esse sentimento tem que trazer uma... Ela coloca ali, não sei se você vai falar sobre a listagem que ela passou. Uhum. Pode Ela falar, linka Rê. ali que para ela, uma das coisas que é importante para ela, um dos valores dela é a liberdade, segurança, justiça e a realização. Porque para você, às vezes, carro não é uma liberdade, que nem ela colocou ali, que nem a gente colocou aqui, né? Liberdade, às vezes, para você não é liberdade, mas talvez para o Barros é liberdade. Porque se ele tiver um carro, ele pode levar os filhos dele para a escola, ele pode trabalhar como Uber, ele pode fazer um monte de coisa. Então, o que que isso gera para ele?
uma liberdade de não ficar preso, dependendo, talvez, de uma bicicleta, de um Uber, e poder fazer muito mais coisas e até ter uma renda para ele, quando você trabalha com Uber. Ah, é segurança. Segurança te dá qual sensação, qual prazer? Ah, é porque se eu tenho segurança na minha casa, eu fico tranquila com meus filhos, daí a gente coloca educação. Para mim, educação é importante, então para mim vale um exemplo. Vale a pena colocar meu filho numa escola particular. Mas aí você pensa, né? Lembrando financeiro, o que é mais importante para você? É colocar o seu filho numa escola particular porque ele vai ter um conhecimento um pouco mais avançado ou é a educação? Então, mesmo que você algumas ideias ali que você coloque que para você é prazer, até que ponto vale a pena também? Você tem que analisar, será se vale a pena colocar meu filho numa escola, sendo que ele estuda numa escola que te dá o mesmo conhecimento, só que até determinado ano, vou dar um exemplo. Minha filha está na 3ª série, ela estuda numa escola prefeitura. É uma escola com uma nota muito alta que essa escola tem. Então, eu tenho vontade de colocar na escola particular, mas será se vale a pena? Será se é um gasto viável para hoje? Então, mesmo com a gente entendendo os nossos valores, a gente tem que ver se é viável e também se vale a pena agora. Eu acho que fazendo a conexão aqui com esse exemplo da Renata, eu acho que nem é a questão de pensar se vale a pena colocar numa escola particular. É a questão, cabe no meu bolso eu colocar? E outra coisa também, chamando a responsabilidade para você. O que, de fato, eu tenho a responsabilidade de ensinar o meu filho, né? A escola faz o papel dela, mas a gente está construindo o futuro do nosso filho, né? E outra, essa reserva financeira também tem que estar linkada com o futuro do seu filho. Então, você vai ver que vai abrir muito mais a sua mente. Agora, voltando aqui para os valores, como a Renata falou, na aula você vai ver uma lista de valores, que é gratidão, coragem, status, honestidade, segurança, reconhecimento, realização, liberdade, contribuição, tá? A gente tem 10 minutos, mas a gente vai voltar porque a gente está só na primeira aula. Quem tiver tempo fica, quem não tiver, aí a gente se estende aí até 6h20, que é o deadline limite, né, Rê? 6h20? Beleza. Então, vamos lá. Para você entender essa lista de valores e conseguir colocar em prática, você tem que pensar no momento em que você viveu e você se sentiu pleno. Então, você tem que pensar no momento assim que você viveu e que você acessou essa plenitude e dar nome para esse sentimento. Ir lá na lista de valores e conseguir correlacionar. Então, o meu valor primeiro é a liberdade. Vamos supor ali o exemplo da aula, que era ter um carro com 18 anos. Então, o que motivou guardar dinheiro foi a busca da liberdade, porque o carro ia conseguir me deixar em qualquer lugar. Então, você tem que pensar sempre nos seus sonhos com essa visão. O que esse sonho me proporciona dentro dos meus valores? Está ligado? Não está ligado? Aí você vai lá na lista de valores e define. Mas isso tem que ser uma coisa de você tirar o tempo, pensar e analisar. E aí você faz a lista dos sonhos e correlaciona com a lista de valores, tá? Feito isso, né? Agora que a ficha ali vai cair com esse exercício, você vai trazer os seus sonhos para as metas, aplicando lá, como a Renata falou aqui, o método SMART, né? Que as metas elas têm que ser específica, mensurável, atingível, relevante e tem que ter prazo para definição. Então, você vai pegar a sua lista, né? E colocar em prática. Aí vai ter uma definição ali na aula de tempo de meta. Até aqui você vai utilizar uma planilha, tá? Uma planilha onde você vai colocar os seus sonhos e você vai defini-las entre meta 1, meta 2, meta 3, meta 4 e meta 5. Essas metas, cada uma tem um tempo. Então, pegue lá a sua planilha e faça, gente. Vai ser um divisor. Vocês têm que fazer todas as ferramentas e as planilhas, tá? E aí, tem uma validação. Eu gostei muito disso na aula. Tem uma validação para essa meta. Todas as metas que vocês colocarem lá, vocês têm que validar essa meta falando essa frase, né? Eu preciso, um exemplo, tá? Que é a meta teste. Eu preciso de 100 mil reais para comprar uma casa à vista até dia 31/12 de 2025, porque é muito importante que eu tenha segurança para a minha família. Se você conseguiu, é isso ali que a Renata colocou no chat ali. Obrigada, Rê. Então, assim, ó,
Se você conseguiu colocar nessa frase, nesse exemplo de frase, as suas metas, você validou. Realmente é uma meta smart, é uma meta mensurável, atingível, com tempo, entendeu? Ela tá dentro de todos os conceitos. E realmente você vai conseguir realizar, entendeu? Fechou aqui, gente? A aula 6 fechou? Conseguiram entender um pouco? Bom dia para quem chegou agora. Tem Antônio, Leandro. A gente está seguindo aqui, vocês vão seguindo, depois vocês assistem, tá? Agora vamos para a aula 7, Rê. Me diz aí o que você separou da aula 7, que fala da reserva de emergência, a maleta dos primeiros socorros. Quer falar Sim, um pouco? na aula, Pode na aula falar. 7 ela falou sobre a metaça, né? A parte ali em cima. A gente, ali na aula, né? Coloque, peraí, só um minutinho. Ela fala que a gente tem que colocar o nome na nossa meta maior, que é a meta que a gente mais visualiza ali, o que a gente realmente quer, a metaça. Porque ali a Nath falou dos 5 M's, né? Então, quando a gente tem a visualização da nossa metaça, o que a gente faz? Um exemplo. Todo mundo aqui sabe, eu quero viajar para fora do país. Então, se eu quero isso, eu preciso visualizar isso a todo tempo. Porque isso tem que estar tão certo na minha mente. Um exemplo, eu tenho que estar daqui na capa do meu celular, tem que estar falando o que eu desejo, para quando eu olhar, eu lembrar assim, cara, eu vou viajar para esse país. Um exemplo, que seja um país específico, que eu já tenho. Então, a senha das minhas coisas tem que ser aquilo que a minha metaça. Então, se a sua metaça, sei lá, seja comprar uma casa, cadê a tua casa aqui para você visualizar todo dia? Cadê a senha, as suas senhas, que é o que você usa todo dia, anotado ali com a sua metaça? Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que trazer aquilo para a realidade. E aquilo tem que ser visualizado todos os dias. Porque quando você consegue visualizar a sua metaça todos os dias, você vai conseguir reduzir os seus gastos. Porque você vai ver assim, não vale a pena eu querer entrar na Shopee e gastar um monte. Eu vou segurar. Porque isso vai me distanciar do meu sonho. Então aqui a gente fala muito sobre reserva de emergência. Para que serve? Para que quando você tem a reserva da emergência, você diminui a sua preocupação num gasto futuro. Um exemplo, a Mari falou aqui, porque eu tive que comprar remédio. O remédio não é uma coisa que você compra todo dia. É uma coisa que você compra 2 ou 3 vezes por ano. E às vezes esse dinheiro não precisa sair, ou sei lá, se você fazer uma cirurgia, não precisa sair do seu rendimento ali. Você pode, se necessário, se realmente precisa, você pode usar a sua reserva de emergência. Porque a reserva de emergência, ela tá ali para uma emergência. Não para você tirar do seu. Por exemplo, eu ganho R$ 1.000. Não para mim tirar do meu salário, mas para mim tirar da minha reserva de emergência, que já tá ali pronto para o que eu preciso. Ó, O que as pessoas falam? Pode falar, Desculpa, amiga. Rê, não, desculpa, eu te interrompi. Pode terminar o teu raciocínio, que daí eu entro aqui. Tá. Então, o que é a reserva de emergência? Ela é uma maleta de primeiros socorros que você nunca quer usar. É uma coisa que você nunca vai usar. Mas uma emergência você vai, sei lá, que seja numa pandemia, que todo mundo precisou ter uma reserva e não tinha. Que seja para trocar de carro, porque talvez seu carro, ou a mandar arrumar, porque talvez seu carro furou o pneu, aconteceu alguma coisa. Para comprar um presente de uma última hora, para pagar uma cirurgia. Só que o que acontece? Que nem a gente falou ali, tem que ser algo que realmente faça você parar e falar assim, não, eu realmente preciso. Não dá nem para criar uma outra renda, porque isso aqui é uma emergência rápida. E outra coisa que a gente precisa aprender também, que quando você vai, nessa emergência, quando você vai usar a sua maleta de primeiros socorros, você só pode gastar 30% do que você tem ali guardado. E a gente vai entender 20%. 20%. 20? Eu coloquei 30 aqui. E entender também que. Peraí, me perdi. Ah, tá. E agora a gente vai entender um pouco como calcular essa reserva de emergência. Eu achei isso muito fantástico. Vou até Uhum. anotar aqui na aula para deixar aqui para vocês. Primeira coisa, a gente tem que entender que essa reserva de emergência, ela não vai sair do seu salário fixo, mas ela vai sair do seu custo de vida. Quer falar essa parte, Nath? Eu posso Não, falar? pode falar, Rê. Eu vou trazer a parte comportamental. Pode explicar aí. Tá. Então, ela tem que sair do seu custo de vida, porque às vezes você ganha R$ 1.000, mas você gasta 1.600, o que é o que todo mundo geralmente faz. Sim. E daí toda vez você acaba entrando no cheque especial. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o nosso custo de vida. Quanto você precisa você gasta por mês. Esse valor do seu custo de vida tem que ser feito. Um exemplo, eu ganho R$ 2.000. Eu gasto R$ 2.000 por mês. Então você vai fazer vezes 6. Se você gasta R$ 2.000 vezes 6, dá 12 mil.
Esse é o seu custo de vida, esse é o valor que você tem que ter guardado na reserva de emergência. Porque se estoura uma pandemia, acontece alguma coisa, e é o que muita gente que tinha reserva de emergência, que nem no meu caso, na pandemia, né? Foi o que nos segurou. Foi o que mais ajudou a gente nesse tempo de pandemia, a reserva de emergência. Porque a gente tinha um custo, um gasto mensal, só que imagina, todo mundo em casa. Porque antes meu marido trabalhava, eu tinha minhas coisas para fazer, e agora tá todo mundo em casa. É comida, é almoço, é janta, é um monte de coisa. Então, aumentou o gasto mensal. Mas a gente tinha esse valor guardado, que foi o que segurou ali os nossos gastos, né? Até hoje. Não sei se vocês lembram, meu marido ficou desempregado há pouco tempo, foi o que ajudou a gente também. Mas voltando para a aula. Custo de vida inclui o que você precisa para o seu dia, como consumo, prazer e alimentação. Quando você entende tudo que a gente começou lá na primeira aula até agora, você consegue entender que até agora a gente trabalhou com a receita, despesa, o custo fixo, o custo variável, o ativo e o passivo. Então, quem conseguiu ver a aula até a aula 7, conseguiu ter a clareza de todo esse caminho que a gente andou até aqui. Por isso que é muito importante a gente vendo tudo que está passando, colocar em prática, porque quando chegar na aula 7, você vai ter clareza de tudo isso. E onde eu coloco a minha reserva de emergência? Agora eu vou falar, né? Existem alguns tipos de. Não é banco que fala? Como que fala? Investimento. Lugares. Desculpa, me deixa. Investimento? De investimentos que você pode usar como Tesouro Selic, Tesouro Direto, CBD e o CDI. São algumas coisas que você pode usar. Por que você pode? Por que isso é interessante? Porque o dinheiro lá você pode tirar. Porque tem investimento que você faz que o dinheiro fica preso, que nem a maior parte dos meus investimentos, o meu dinheiro fica preso. Só que esses daí, numa emergência, você pode tirar rápido.